Graça e paz. Estamos aqui no Monte da Oração para trazer uma palavra que venha de encontro à sua vida e que você venha se tornar um grande pregador da palavra de Deus. Paulo foi um grande pregador da palavra de Deus, porque ele dizia: eu prego em tempo e fora de tempo. No capítulo 28 de Atos diz assim: havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. E houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo, Paulo, estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe, de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não perceberás. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido com os ouvidos e ouviram tardiamente, e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo em si grande contenda. Então Paulo procurava persuadir os judeus a respeito de Jesus Cristo, tanto pela lei e pelos profetas, porque alguns que ouviam a palavra creram. A casa de Paulo estava lotada naquela noite, mas muitos discordaram. Então Paulo lembrou das palavras do profeta Isaías, que disse que aquele povo tinha ouvidos, ouviam, mas não compreendiam, enxergavam, mas não entendiam. Por quê? Porque Deus cegou o entendimento do povo judeu, para que o evangelho chegasse até nós, os gentios. Então Paulo ali pregava com ousadia. Veja que coisa maravilhosa. Eu estava outro dia ouvindo uma palavra a respeito do povo chinês, que muitas vezes fazem culto em cavernas, lugares, porque o evangelho não é pregado livremente, como no Brasil. Em muitos países do mundo, nós vemos quantas bandeiras estão aqui, atrás de mim aqui. O país, por exemplo, como a China, não se pode pregar a palavra lá livremente, mas muitas vezes pregam em caverna. Eu vi uma vez um vídeo que eles receberam a Bíblia e eles então abraçavam a Bíblia, beijavam a Bíblia e sentiam uma alegria tão grande, as lágrimas descendo nos olhos daqueles chineses cristãos, porque estavam recebendo a palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos com a Bíblia lá em casa, está empoeirando lá em cima da estante ou em algum outro lugar e não examinamos as Escrituras. Diz que um pregador, quando vai anunciar a palavra, no mínimo ele tem que pregar 5 horas lá, porque eles têm sede da palavra de Deus. Um pregador como eu, que gosto de falar, eu pregaria até mais tempo para aquele povo, porque as pessoas estavam ali com o desejo de ouvir a palavra de Deus, não como aqueles judeus que estavam ali angustiados, uns não creram, houve contenda, partiram, mas teve alguns que Paulo pescou. Paulo era um grande pescador de homens. E muitas vezes na casa de Deus, você ouve a palavra e o seu ouvido está com comichão, você está com pressa, não vê a hora de terminar o culto, que o mercador termine aquela mensagem, aquele sermão, para que você vá embora. Sendo que muitas vezes Deus está falando com você através da palavra e você está dormindo no sono da indolência. E nós temos que tomar cuidado com os perigos espirituais, que são quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus. Quando a mensagem está sendo anunciada, Deus está falando através do anjo da igreja. E muitos não estão querendo ouvir, mas está preocupado com outros afazeres. Está como Marta, preocupada com os afazeres da sua casa, e ao invés de ouvir a palavra, como Maria, que estava ali aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra, e Marta reclama: Senhor, manda Maria me ajudar. E Jesus falou: não, Maria escolheu a melhor parte, e isto não lhe será tirado. Então nós temos que escolher a melhor parte. Qual é? De ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ter interesse pela palavra de Deus, porque nós vivemos num tempo em que nós podemos hoje ler, pregar a palavra de Deus em muitos lugares,
porque temos esta liberdade. Mas oxalá nós estivéssemos como aquele povo chinês que se convertidos, que não são a grande quantidade que temos aqui no Brasil, mas estivéssemos lá com aquele desejo de ouvir a palavra do Senhor por muitas horas. Falai-me da palavra do Senhor por muitas horas, porque chegará o tempo em que a palavra já não será mais pregada. Chegará o tempo em que muitos procurarão um pregador e não encontrarão, porque Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Mas hoje é o tempo de nós abraçarmos a palavra de Deus, nós lemos a palavra, nós ouvirmos a palavra, nós pregarmos a palavra. Então é isso que Deus quer ao nosso coração. Vamos abrir o nosso coração para Deus, vamos aprender com o apóstolo Paulo, que serviu ao Senhor até o final da sua vida. Porque no final da sua carreira ele disse: combati o bom combate, acabei minha carreira, mas guardei a minha fé. Deus seja louvado.